Continuando aqui, então, o desenvolvimento do nosso ETL do zero com Python, Pandas, Request, enfim. Essa aqui é a parte 2, tá, do vídeo. A gente teve uma parte 1 onde eu mostrei a construção desse código. Mas agora a gente vai estar continuando aqui o desenvolvimento desse material. O que que eu fiz? Eu fiz algumas alteraçõezinhas aqui para simplificar o nosso código. Eu estava testando aqui, inclusive. Eu arrumei algumas coisas porque ele estava quebrando. Eu arrumei os endpoints, que ele estava como users e products, mas o user ele é no singular, então user no singular, e o products ele é no plural. Então eu fiz essa alteração para user ficar no singular. O products deixei do jeito que estava e eu movi essas duas pastas que estavam soltas para dentro da pastadeira. E a pastadeira agora eu passo o endpoint aqui quando eu vou fazer o load desses dados. Uma outra alteraçãozinha que eu estava testando e eu acho que eu vou ter que fazer com vocês é uma verificação se o i ele for menor ou igual a 100, a gente carrega. Se ele for maior do que 100, a gente vai dar um break. Então eu vou rodar aqui para ver se ele vai chegar nisso. Porque eu estava testando para fazer uma carga completa, mas daí ele ia demorar muito, a gente ia perder bastante tempo para reprocessar tudo, para trazer os dados aqui para dentro. E eu quero 100, porque 100 é um número ok para a gente já ter na nossa base, conseguir fazer a continuação do vídeo agora, que é a parte 2 de manipulação com pandas. E, bom, enquanto ele carrega aqui, eu quero ver se ele começa a carregar os dados de products, que por enquanto a gente não tem nada, a gente só tem dados de user. Deu uma travadinha aqui no console, mas qualquer coisa a gente diminui isso daqui para 50. Bom, eu diminuo isso aqui para 50, daí a gente garante. Deixa eu ver até onde que ele está chegando, na real. Ele chega, ó, ele passou de 100 aqui. Então vou fazer o seguinte, vou carregar até os 50, vou rodar aqui pra gente. E agora eu vou desenvolver uma funçãozinha para fazer a manipulação. Então eu vou chamar isso aqui de data, que é o que já está aqui. E depois que eu rodar, na verdade, eu vou trocar o nome dessa pasta para raw e vou criar aqui uma nova pasta chamada created, que seria os dados tratados, os dados curados, já prontos para utilização final. E o raw aqui, que vai ser esse data, a gente pode estar utilizando de outra forma. A nossa verificação é que eu estou fazendo data or, então tem que ser data and. Daí com o end a gente consegue limitar até 50. Eu tinha colocado o or, que não era o que eu queria. Mas enfim. Então se vai bater em 50 aqui, ele vai parar, tá? Então enquanto for menor que 50 ele vai rodar. Bateu em 50 ele vai mostrar essa mensagem de erro que está incorreta, mas a gente pode melhorar isso no futuro. Tá, legal. Estourou ali o. Estourou do 51, ok. E agora ele está trazendo os dados de products também até os 50. Está trazendo aqui. Vai estourar. Não é a melhor mensagem de erro que a gente pode colocar aqui. Eu posso esperar ele rodar tudo. Aí, estoura também. Beleza, não é muito isso que eu queria. Mas a gente pode vir aqui e colocar um else if. Fazer um elif aqui. Com uma condição. Então, se os dados forem isso, se na verdade o i for maior do que 50, a gente só dá um break. E se o i for menor do que 50, a gente roda. Se for maior do que 50, a gente dá o break. Vamos testar com 10 para ver se ele não estoura. Se ele não estourar, quer dizer que vai funcionar com o limite que a gente colocar ali. 10. Continuando o user. Só que a gente tem que mudar aqui também. Rodamos aqui. Agora a gente vai ter uma limitação até o 10. Foi até o 11, né? Porque na real esse daqui a gente teria que ser até 10. Se ele for maior do que 10, daí ele dá o break. Se ele for menor do que 10, ele traz até o 11. Tá tudo bem. A gente tem ele... na verdade tem que ser menor ou igual a 10. Se for maior ou igual a 10, ele dá o... Se for maior que 10, ele dá o break. Então tem que ser menor do que 10. Maior do que 10. Só maior do que 10 ele dá o break. Vamos deixar assim, que já funciona. E daí a gente transforma isso daqui numa variável.
Então, limit, a gente vai chamar de 10. Daí a gente troca aqui nosso limit. E daí quando a gente quiser aumentar para 100, para 1000, a gente tem aqui. Mas para testes, deixar no número baixo até que é bom, tá? Então eu vou transformar isso aqui em raw. A gente muda o nome dessa pasta para raw também. E pronto, agora a gente tem os dados de products e users. Beleza, agora sim a gente pode ir para nossa funçãozinha de transform. Então, transformate data. E o que essa transformação vai fazer, tá? A gente vai pegar os dados. Na verdade, a gente vai pegar o nome da pasta. Então, eu posso chamar isso de endpoint. Eu vou pegar o endpoint aqui. A gente vai pegar o nome do endpoint, vai acessar esse dado do endpoint na posição, em alguma posição específica, né? Então, isso daqui tem que ser uma variável também. Então, a gente pode passar a posição aqui. A gente carrega esses dados e pode fazer algum tipo de transformação com eles. O que eu posso fazer, e eu acho que é uma coisa interessante, é a gente transformar isso daqui, transform data JSON to CSV. A gente pode tentar fazer algum tipo de transformação carregando esses dados do JSON para um data frame com pandas, que a gente pode importar aqui em cima agora. A gente vai ter que instalar, eu acho que ele não está instalado ainda. Então a gente carrega cada arquivo JSON nas datas aqui, nos dados aqui, converte para um data frame, lendo a partir disso daqui. E com isso a gente converte para um CSV e coloca no curated. Curated. Aqui. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o nosso user, beleza? E vou criar também uma pastinha de products. Então, tá estranho isso daqui. Products. Ah tá, eu tinha colocado products dentro do user, mas eu tenho o user e um products que são pastas diferentes. Beleza, então para cada uma dessas eu vou ler dentro de raw e depois disso eu vou escrever dentro de curated para cada uma, respectivamente, cada uma das pastas. Bem simples, tá? Essa transformação, na verdade, é uma leitura de JSON e uma transformação para o CSV usando o dataframe do Pandas como intermediário. E agora eu vou tirar esse looping aqui, que a gente não precisa reexecutar, a gente já tem os dados ali. E eu vou fazer só uma chamada no nosso transform data, bem simples. Eu não vou passar o user 1, só para a gente fazer a conversão do primeiro arquivo, para ver se ele funciona. Erro import numpy. Beleza, então tem alguma coisa na instalação ali do nosso pandas. Então pip install numpy e depois o pip install pandas. Como a gente vai ter que instalar o numpy, então é até interessante a gente colocar o numpy aqui. Que daí depois a gente instala o pandas e tem essa troca ali entre eles. Bom, o numpy foi instalado, agora a gente vai instalar o pandas. Na verdade o numpy já estava instalado, né? Que foi que já satisfaz os requisitos. Agora o pandas. Vamos ver se ele consegue executar ou se ele dá alguma outra mensagem de erro. Unable to import required dependencies. NumPy. Erro import NumPy. You should try import NumPy from. Mas a gente não tá usando NumPy aqui. Estranho ele dar esse erro. NP? A gente usa NP em algum momento? Não. Bem estranho, mas vamos... Your Python interpreter for here. Its source director, please extend the NumPy source trees and relaunch. Bem estranho esse erro aqui. Vamos ver se rodando com o cursor ele já traz alguma solução. Uninstall NumPy em pandas, install. Então pode ser algum erro de independência. Ele vai forçar a desinstalar e depois vai tentar instalar novamente. Pronto, eu tive que dar um corte aqui porque estava demorando muito para fazer desinstalar e reinstalar tudo. Mas agora aparentemente foi, tá? Eu rodei aqui, não deu erro. Mas eu quero fazer uma mensagenzinha ali de processamento só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, tá? Então ele está transformando esses dados para CSV. Então a gente vai rodar para ver se funciona.
Tarará. Olha, transformando o user para CSV. E ele trouxe aqui pra gente já a conversão. Então, se eu abrir aqui o user um JSON, a gente tem esse formato JSON, que não é tão bom para visualizar aqui caso a gente fosse conversando numa tabela. E aqui agora o CSV desse arquivo, a gente vai ter ele aqui. Que o legal do CSV é que a gente pode usar algumas extensões. Deixa eu achar aqui. CSV Header, por exemplo. Rainbow CSV ou CSV. Essa daqui é muito boa que a gente consegue ver o CSV no formato de tabela, que facilita muito assim, a utilização desses arquivos dentro do cursor ou até mesmo do Visual Studio, porque ele depende do Visual Studio. Né? Está instalando, assim que instalar a gente já consegue utilizar. Então, acho que instalou, agora a gente vem aqui, ó, ele já converte o arquivo CSV para uma tabelinha, que fica muito melhor de utilizar. E a gente pode ver aqui que algumas colunas, por exemplo, essas aqui, que não tem a informação em tudo. Então elas acabam ficando assim, mas também já funcionam. As primeiras colunas aparecem estar corretas, tá? Grupo, tarará, endereço, universidade, bank. Ó, aqui começa a dar uma quebradinha, mas o resto tá ok. Então, eu acho que aqui tá ok também, só a Company e o Bank que só as colunas que estão meio quebradas e o endereço que não tem informação em tudo, mas também estão formatos diferentes de endereço. Tipo, aqui tá só o nome. Então faz sentido tá algumas dessas informações estarem assim, porque nem sempre essas informações são preenchidas corretamente, mas as informações necessárias a gente tem aqui. Bom, é isso. E o que a gente pode fazer igual a gente tem isso daqui, a gente pode estar trazendo esse transform data para dentro desse loop, passar aqui dentro o endpoint e, na real, fazer mais um looping aqui, for looping, tá ligado? E a gente pode adicionar um limit também. E esse limit a gente pode adicionar lá em cima, que daí vai ser utilizado para todo mundo. Então eu vou estar utilizando esse range de 1 a limit mais um, que daí a gente consegue ir até o limite de fato, porque se for até o 10, ele vai contar até o 9. Então a gente tem que ser o 10 mais um para ele ir até o 10 de fato. E é isso. Agora eu vou executar. Ele precisa fazer o processamento tanto do user como do product até o 10º elemento de cada um. Quebrou. Por que será? Então vamos lá. O user foi o product que quebrou em algum momento. O product quebrou no primeiro. All arrays must be of the same length. Então, deu algum erro que o array não é do mesmo tamanho. Quando a gente carrega o products, o que a gente tem? Uhum. O products a gente vai ter que investigar um pouquinho mais, mas o users carregou aqui, ó. O users carregou tudo bonitinho, aparentemente. Deixa eu olhar o products novamente. A gente tem products, JSON. Uhum. ID. Vamos ver se ele tem mais de um ID aqui. Eu acho que não. Acho que o. Não, só tem um ID. Tá, deixa eu olhar a mensagem de erro um carinho, que daí fica melhor pra gente entender. Ele quebrou no Products mesmo, linha 52, que é essa linha aqui. Então quebrou na chamada dessa função. E especificamente quando a gente usa o data frame, o data. Então o que a gente pode fazer? Eu vou abrir aqui pra gente um interpretador Python, vou fazer um import pandas SPD, vou ler o nosso arquivo JSON. Então, eu vou passar um if open f raw products barra 1.json
vou ler esse arquivo, com a função R, file, dois pontos, tab, data, recebe JSON.load file. Beleza. Name JSON is not defined. Aqui tem que importar o JSON, import JSON. Agora eu faço isso daqui. Agora tem o data aqui, beleza? df recebe pd data frame data. Legal, a gente tem o mesmo erro. Por quê? O data... Tá, a mensagem de erro dele é all arrays must be of the same length. Todos os arrays precisam ser do mesmo tamanho. Array, a gente tem um dicionário. Dentro do dicionário a gente tem arrays. O que a gente pode fazer é limitar as colunas que a gente vai trazer quando for products. Então a gente pode trazer ID, título, descrição. Então vou fazer assim, data columns. Data columns. Data columns. Columns? Deixa eu pesquisar aqui. JSON dict columns. É values, né? Que a gente chave valor. Então, values. Na verdade é keys. Keys. Aqui. Então a gente tem as nossas keys. Tá? Isso daqui. Eu posso fazer um data. Passar só algumas keys. Deixa eu montar certinho aqui o que eu vou querer. Então eu vou querer data. Isso daqui. E daí a gente limita, tá? Eu vou pegar então ID, título, descrição, categoria, preço, desconto, renting. O que tiver listas, eu vou eliminar. Então, o que tem lista aqui? Eu vou pegar isso. Eu posso entrar dentro de qualquer um, na real. E olhar o que tem. Ó, então a gente vai tirar tags, vai tirar reviews e vai tirar imagens. Tags, review, imagens, tira. Porque com isso a gente garante que ele não vai quebrar o... A gente garante que ele não vai quebrar quando ele for tentar carregar um array. Tags, review, imagem. Acho que tag não foi, né? Tags não foi. Opa. Ok, vamos ver se assim... Error. Beleza. Só que aqui... Data... Tá, a gente vai ter que adicionar uma verificação. Se endpoint for users, ele faz o padrão que ele já estava fazendo. Se o endpoint for products, ele vai pegar apenas algumas colunas. Então, se o endpoint pegar apenas as colunas tal. Vamos ver se ele entende isso daqui. Então, a gente vai pegar só os dados dessas colunas que a gente definiu. E agora eu vou sair do meu interpretador. Vou voltar aqui e vou executar... Posso tirar users, porque a gente sabe que users funciona. Aí foi. Então era isso. Ele estava quebrando porque as listas, os arrays estavam num formato diferente. A gente pode voltar depois, uma parte 3, enfim, para tentar entender esse erro. Mas isso daqui já resolve e a gente já consegue fazer algum tipo de tratamento e conversão aqui. Então a gente tem os produtos. Cada produto vai criar uma linha só, mas a gente pode trabalhar com isso para melhorar. Inclusive, verdade.
Isso aqui é um usuário só. A gente pode tratar esse SV também numa parte 3. Então é isso, tem bastante coisa para melhorar nesse projeto, hein, gente? Tem essa tratativa do usuário e essa melhoria do que a gente traz dos dados de products. Mas é isso, o vídeo já está bem grande, eu vou ter que fazer alguns cortes. Se vocês gostaram, comentem aqui, peçam a parte 3, que a gente vai ter a parte 3 desse projetinho para fazer algo bem legal. Então é isso, muito obrigado e até a continuação do vídeo.